Sabe aqueles lugares que parecem saídos de um filme de terror? Pois é, em um vale bem isolado lá em Utah, existia um monumento de pedra gigante construído em segredo. O mais bizarro, décadas depois ele simplesmente explodiu. Foi pulverizado. Hoje, a gente vai tentar entender o que raios aconteceu com a Cruz de Key. Pensa só, no meio do nada, num lugar chamado Case Hollow, tinha essa cruz de pedra imensa que deixava todo mundo de cabelo em pé. Por anos ela ficou lá, intrigando, assustando, até que, do nada, uma explosão violentíssima fez ela sumir do mapa. E a única coisa que sobrou foi a pergunta: por quê? Olha, a estrutura original era uma coisa de louco. Uma cruz de pedra com 6 metros de altura, dominando toda a paisagem. Mas o mais esquisito é que, lá em 1946, quando ela apareceu, ninguém fazia a menor ideia de quem tinha construído ou para quê. E um segredo desses, é óbvio que ia virar prato cheio para um monte de lendas. E como não tinha nenhuma história oficial, nenhuma explicação, claro que começaram a surgir teorias. 2 principalmente. E olha, elas são completamente opostas. Então vamos lá. De um lado a gente tem uma teoria mais local, digamos assim, a de que a cruz foi feita pela família Kingston, um grupo fundamentalista bem influente que, por acaso, era dono daquelas terras. Mas do outro lado a história fica bem mais maluca. A ideia de que quem mandou construir foi uma figura excêntrica, para dizer o mínimo. Um cara que se dizia a reencarnação de Jesus, chamado Krishnaventa. Mas calma aí, quem era esse tal de Krishnaventa? O nome de batismo dele era Francis Penkovich. Ele era um líder religioso super carismático que criou um tipo de culto na Califórnia e jurava de pé junto que era o próprio Cristo reencarnado. A teoria é que a influência dele foi tão grande que atravessou estados e chegou até Utah, convencendo a família Kingston a construir esse monumento gigantesco em homenagem a ele. Bizarro, né? E olha só que detalhe incrível que vem de um descendente da própria família Kingston, o Malvern Hansen. Segundo ele, aquele K que tinha no topo da cruz não era de Kingston não, era de knowledge, conhecimento em inglês. E mais, aquelas ranhuras na pedra eram para ser compartimentos para guardar textos religiosos, tudo protegido por vidro. Um baita projeto que, segundo ele, foi simplesmente abandonado quando o tal do vento sumiu da jogada. A cruz ficou lá, de pé, por quase 50 anos, quieta no meio do vale, uma sentinela silenciosa. Até que, numa noite de 1992, tudo mudou. A história tomou um rumo violento, explosivo. O monumento foi completamente destruído. Então, para a gente se situar, a história da cruz tem basicamente 3 atos. Primeiro, a construção super secreta em 1946. Depois, a destruição repentina, em 1992. E por fim, o mais bizarro de tudo, a reencarnação dela com uma atração de terror em 2013. Mas vamos combinar, é a explosão que continua sendo o maior mistério de todos. E não foi uma explosãozinha qualquer, não. A força foi tão absurda que pedaços de pedra voaram para todo o lado do vale. Ou seja, não foi um bando de vândalos com rojão, foi algo muito bem planejado, muito poderoso. Mas a pergunta que fica é, quem teria a capacidade e o motivo para fazer uma coisa dessas? Como ninguém nunca assumiu a autoria, as teorias, claro, pipocaram por toda parte. Será que foram vândalos, mas com acesso a explosivos pesados? Ou os próprios donos do terreno já de saco cheio de gente invadindo a propriedade? Ou, quem sabe, até as autoridades numa tentativa de acabar com os boatos de rituais esquisitos que aconteciam por lá. Cada teoria tem um suspeito diferente. E até hoje, a resposta, ninguém tem. E é nesse ponto que a história, que já era estranha, fica sombria de verdade. Com a cruz em pedaços e sem uma origem clara, o vácuo foi preenchido por lendas. E que lendas, hein? Histórias de arrepiar. Nesse vácuo de informação, o folclore macabro simplesmente floresceu. A lenda mais famosa, a que todo mundo conta, é a de um polígamo que teria assassinado as próprias esposas e enterrado os corpos bem ali, na base da cruz. Mas não para por aí. Falam de rituais satânicos, sacrifícios de animais, e tem gente que jura ter visto lobisomens na mata ao redor. E os corajosos que vão até lá hoje? Relatam luzes esquisitas e vozes que vêm do nada. Mas de todas essas histórias tem uma que é especialmente brutal. Diz a lenda que esse tal polígamo tinha 7 esposas. E o coração da 7ª esposa teria sido colocado dentro da própria cruz de pedra. Emparedado.
É uma história horrível que acabou virando o centro de toda a mitologia do lugar. Beleza, mas e hoje? O que sobrou da cruz? Bom, só as ruínas, mas a lenda está mais viva do que nunca. E ela renasceu de um jeito que ninguém esperava. E aqui está a versão 2.0 da Cruz de Kay. Desde 2013, as ruínas viraram, acredite se quiser, uma atração de terror sazonal. É isso mesmo. As pessoas pagam ingresso para andar no meio dos escombros e ouvir exatamente essas lendas que a gente acabou de falar. Uma mistura bizarra de história e casa mal assombrada. A fama do lugar foi para a estratosfera em 2018, quando aquele programa famoso de caça-fantasmas, o Ghost Adventures, foi investigar Case Hollow. Depois daquele episódio, a lenda da cruz virou notícia nacional e o lugar se consolidou de vez como um dos pontos mais assombrados de Utah. E no fim, a gente volta para a estaca zero. A Cruz de Kay era só um monumento religioso que teve sua história esquecida e substituída por lendas urbanas? Ou será que tem algo realmente estranho naquele vale? Uma energia que atrai tanto o mistério quanto o macabro. A verdade, talvez, tenha sido soterrada junto com as pedras da cruz.